Boa noite, gente. Tá no ar mais um Politicação. Ano eleitoral trouxe novos temas para a agenda dos debates. Para conversar hoje conosco, temos ele, que já foi secretário da pasta de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Em 2012, se candidatou à vereança da cidade, bateu na trave, mas foi eleito em 2016 pelo PSDB. Converso hoje com Alex Moyon. Boa noite, Alex. Boa noite, Sérgio. Um grande prazer estar aqui no Política em Ação, discutindo um pouquinho sobre a nossa política, sobre temas aí contemporâneos, um momento extremamente importante, portas de uma nova eleição aí presidencial. E vamos lá, vamos fazer um bate-papo bem gostoso hoje aqui, com certeza. Muito bem, Alex. Bom, você daí de casa que nos acompanha pode participar também através das nossas mídias sociais. Alex, conta pra gente o que te motivou a entrar para a política, a concorrer a uma cadeira na Câmara dos Vereadores de São Bernardo? Eu acho que já tive berço político, Sérgio. Estava mais de 30 anos, na verdade, eu acabo militando no meio político, não como candidato, mas sempre nos bastidores, sempre trabalhando para alguém, colaborando, e até por ser servidor público, há 27 anos eu sou servidor da prefeitura, então você acaba tendo a política mais aflorada. Meu pai também tem um berço político, meu pai já foi vereador aqui em São Bernardo, então eu aprendi a gostar da política. Eu acho assim, eu tenho orgulho de ser político. Hoje, ultimamente, quando você fala que tem orgulho, são poucos, acho que fala isso. Eu tenho orgulho de ser político, porque a gente tenta pela política fazer o nosso melhor. Então, desde 1982 eu estou no meio, e em 2012 eu acabei me arriscando aí a ser candidato pela primeira vez numa vereança. Quer dizer, ali em 82, você ainda um garoto com 10, 11 anos de idade, aquele processo de redemocratização do país, e seu pai era do MDB, né? Ele redobrava esforços para ajudar a restabelecer democracia no país. Isso, em larga medida, então, contribuiu bastante, né? Sem sombra de dúvida, foi o que eu falei, era um momento muito diferente para o cenário brasileiro, eu era muito garoto mesmo, mas a gente sabia que estava se passando por um processo radical de mudança no cenário político. E ali eu aprendi com meu pai, que nem você falou, dentro do MDB na época, aprendi realmente o que era um movimento político, o que era uma liderança, o que era defender os interesses coletivos, e a gente vai se afronhando. Então eu brinco que é um bichinho que picou a gente, agora a gente não esquece mais, está no sangue já. Muito bem. Para você que está em casa e não sabe, Alex Moyon é filho de Vandir Moyon, que já foi candidato a vice-prefeito em São Bernardo no ano de 1988, na chapa de Tito Costa, ficando ali em segundo lugar. Foi vereador, eleito com mais de 4 mil votos em 2008 e também foi secretário de esportes. Quer dizer, uma trajetória muito parecida. Exatamente, é muito parecido mesmo. Meu pai seguiu esse ciclo, foi vereador, na verdade por 2 mandatos, 2008, depois em 2012, e nesse período também ele acabou exercendo o cargo de secretário de Esportes e Lazer aqui em São Bernardo. E a minha trajetória, coincidentemente, acabou seguindo um pouquinho, porque fui candidato em 2012, acabei ficando na primeira suplência, por 61 votos, e em 2016 agora, de forma realmente até surpresa para mim, acabei sendo muito bem votado, nos elegemos pelo PSDB, e daí o prefeito Orlando Morando, na sequência, nos convidou para estar assumindo a pasta de secretaria lá de Esportes e Lazer. Então, realmente, é uma trajetória muito parecida com a do meu pai. É parecida mesmo, porque em 96 ele bateu na trave, faltou 27 votos, e para você faltou 60 e pouco. 61 votos em 2012. Tá certo. Agora, conta pra gente, Alex, quais são as bandeiras e projetos que você defende? Se a gente pudesse definir a sua agenda prioritária como vereador, qual que seria? Eu sempre falo o seguinte, eu tenho realmente uma bandeira que eu nunca neguei e nunca vou esconder. Primeiro, por ser servidor público, então eu sempre deixei claro que eu queria ser um vereador do servidor público de São Bernardo. Óbvio que vereador não pode ser exclusivo do efetivo de São Bernardo, dos nossos amigos funcionários públicos, mas eu levantei essa bandeira porque há muito tempo, acho que o último servidor de carreira realmente que o servidor teve aqui foi o Otávio Manente. Então, de lá para cá, existe uma lacuna de um vereador que defende, então, os servidores. Então eu me coloquei como representante deles na Câmara. Óbvio que fora isso, a gente tem que a obrigação de fazer nosso papel de legislador, de fiscalização, de votar projetos importantes quando realmente a administração encaminha para nós. E estamos trabalhando. Então eu tenho um viés muito
grande com o esporte, até por conta disso o prefeito também me convidou para ir para lá, e o esporte, então, eu acho assim, o esporte é um mecanismo barato de você tirar crianças da rua, então você acaba promovendo aí uma melhor segurança, evitando aí que crianças partam para a droga, bem como para o pessoal de terceira idade, você acaba também tirando elas dos postos de saúde, porque quando a pessoa pratica uma atividade esportiva, também você evita que ela procure médico e melhora também a saúde mental. Então eu procuro sempre focar muito em atividades políticas, mas que tem um cunho também vinculado ao social esportivo. Claro, não resta dúvida, o esporte ele é uma situação, um mecanismo de inclusão, né? Quando se fala de ações preventivas, logo se pensa na situação do esporte, porque o jovem, a criança que tem acesso ao esporte dificilmente vai enveredar pelo caminho da criminalidade. E como que foi, assim, em linhas gerais, essa experiência de 15 meses frente a essa pasta? Exatamente, foi 15 meses. Em janeiro de 2017 até abril de 2018, o prefeito daí pediu para nós nos afastarmos por uma questão do cenário político também. E assim, foi uma experiência muito agradável. Eu já tinha um pouco desse papel por conhecer meu pai, por ter exercido lá a função. Meu pai foi atleta também, né? Meu pai foi, exatamente, foi atleta. Então, a gente já tinha um pouco da experiência administrativa e de rua também, né? A parte externa. Então, acho que foi muito fácil, mas o principal, a gente tem uma estrutura, porque sozinho a gente não faz nada. Então, a gente conseguiu montar uma equipe muito boa lá, ótimos profissionais de carreira da prefeitura, e isso me deu muita tranquilidade de fazer, eu acredito, modéstia à parte, que a gente fez um mandato muito bacana lá de 15 meses, que tem reconhecido, foi vários elogios que foi traçado para nós. Óbvio que tem muita coisa por fazer ainda, a gente sabe disso, mas só reafirmando, como você falou, infelizmente o esporte, a nível Brasil, ele é pouco valorizado. Acho que tem o reconhecimento financeiro, de investimento financeiro, muito aquém do necessário, porque o custo-benefício é muito grande. Você gasta muito pouco para o retorno que você tem junto às crianças e todos, o público em geral. E como você disse até numa entrevista recente concedida à Mariana Fante na TV+, São Bernardo sempre foi celeiro, né, de atletas de alto rendimento. Quer dizer, como que foi lidar com esse desafio de manter esse legado? É verdade, eu estive lá com a Mariana, um abraço a Mariana. Realmente, São Bernardo é indiscutível. A prova disso é o quê? Mais uma vez, São Bernardo foi campeão dos Jogos Regionais, acabou agora, na segunda-feira, domingo, acabou. E o número de atletas celebridades que já surgiu aqui, não só do futebol, porque muita gente quando fala esporte, vincula o futebol. São Bernardo, sem dúvida, é o maior celeiro de futebol, de várzea do Brasil. Mas nós não temos só isso, nós temos aqui ótimos atletas de ginástica, de judô, de karatê, de natação. Aqui vários atletas de ponta de natação saiu daqui. Infelizmente, com o passar dos anos, São Bernardo formava e esses atletas acabaram indo embora por falta de estrutura, por falta de investimento, de patrocinadores. E é isso que a gente está tentando resgatar agora, porque a estrutura física, os espaços físicos que nós temos aqui, fora com material humano, né, o RH, que é a garotada que vem para iniciar, é gigantesco. Então São Bernardo, eu brinco que se quiser dá para ser a capital do esporte do Brasil. Não só a capital dos automóveis, dos móveis, mas também referência no esporte, né? Sem sombra de dúvida. Agora sim, na gestão anterior, houve a construção da Arena Caixa, se eu não me engano, de atletismo. Exatamente. Onde era próximo ali do antigo Clube da Volks. É o antigo Clube da Volks. É o antigo Clube da Volks. Isso. Você imagina que pelo fato do ex-prefeito Luiz Marinho, do PT, ser do mesmo partido da ex-presidente Dilma Rousseff, ajudou de uma certa forma na interlocução para a cooptação de recursos e viabilizar essa obra para a cidade? Não, sem dúvida. Eu acho assim, a gente tem que reconhecer certas situações. E realmente é um legado muito importante que ficou lá. Mas também temos que ver o seguinte, em 2013, 2014, que quando se deu aquela arena, caixa de atletismo, foi por conta do ano pré-olímpico que o Brasil estava vivendo. Precisávamos de espaço até para receber as Olimpíadas. Então existia, primeiro, uma economia muito ativa, muito mais recursos girando, e o governo federal, com um olhar focado para o esporte, tinha lá cofre aberto. Então, realmente, ainda bem que São Bernardo conseguiu esse legado. Temos uma pista de atletismo que é uma das melhores do Brasil hoje. Agora, sempre é igual aos estádios de futebol. Criou-se
lá um grande espaço esportivo. Agora, temos que saber a manutenção desse espaço. Hoje, o custo de manutenção de um espaço daquele passa de R$1 milhão por ano. Então, a gente tem que realmente fazer um malabarismo para conseguirmos parceiros, para conseguir fazer a manutenção e ainda fazer a manutenção dos atletas. Visa São Caetano, há 15 dias atrás, fechou uma das melhores pistas que tinha de atletismo também lá, né, que a BMF, a B3, parou com o patrocínio e, literalmente, o prefeito teve que fechar as atividades. Os atletas de São Caetano estão vindo aqui treinar aqui em São Bernardo agora por falta de condições da pista lá. Aurico é prefeito de São Caetano. Isso, Aurico. E ele, curiosamente, também foi secretário de esportes do governo Geraldo Alckmin. Exatamente. Não, o Aurico conhece muito. Olha, não é nem uma crítica ao prefeito. É uma constatação do seguinte: você tem um patrocinador. Nós aqui, São Bernardo, tem a Caixa, que é o nosso patrocinador. De repente a Caixa sai desse vínculo nosso, o município teria que estar entrando com 1-2 milhões de reais para cuidar daquele espaço. E hoje não existe orçamento para isso. Então é o pouco que aconteceu com São Caetano. São Caetano também se viu em dificuldades de fazer a manutenção daquele espaço. E automaticamente a decisão que foi tomada lá foi o quê? Vamos fechar. E aí a gente fica triste por conta dos atletas de ponta, atletas olímpicos, que acabaram ficando na mão. Mas a gente está recebendo eles aqui para tentar dar um pouquinho de auxílio a eles. Eu acompanhei essa situação. O argumento da administração de São Caetano foi que a antiga gestão do Paulo Pinheiro deixou alguma coisa a desejar e eles foram obrigados ali a rever algumas imperfeições. Agora, ainda na sua experiência frente à secretaria, na questão de revitalização de espaços, estava tudo ok? Foi tranquilo ou precisou também olhar com atenção isso? Na verdade foi bom você me lembrar, porque eu comecei a falar da Arena Caixa e eu ia citar nesse assunto, daí eu parei. Então a gente reconhece, primeiro, bons espaços. A Arena Caixa do atletismo, um dos melhores espaços do Brasil. Porém, São Bernardo hoje tem mais de 27 ginásios poliesportivos, boas quadras. Nós tínhamos um único equipamento, que era o CREC da Pauliceia, que foi revitalizado. Os outros 26 espaços estavam destruídos. Destruída literalmente. O caso do Battistini, não tinha telha, nós não tínhamos telhado, então o pessoal jogava quando chovia, tinha que secar a quadra. Então é isso que eu vejo, você ter um investimento de mais de 30 milhões de reais numa pista de atletismo é muito bom, mas eu acho que assim, primeira coisa, eu tenho que ver o que já existe pronto. A minha casa está pronta aqui, vamos reformar, vamos ver o que está precisando, vamos revitalizar, por quê? É um espaço que tem história. Vide, piscina do Baetão. Faz 5 anos que a piscina do Baetão, a piscina histórica, eu aprendi a nadar na piscina do Baetão. Há 5 anos que aquela piscina está fechada, 5 anos e meio que ela está fechada. Então eu acho que isso é um desrespeito com a população de São Bernardo. Por um equipamento que era um dos melhores equipamentos que tinha do ABC, fecharam por uma reforma que iniciou, foi feita 3 meses de reforma e parou. Literalmente parou, interrompeu-se a obra. E hoje nós estamos retomando, então acreditamos que até o final do ano o prefeito Orlando Morando vai estar entregando essa obra, que é para o povo aqui de São Bernardo, mas não só daqui, de toda a ABC, porque é uma piscina exemplar. É evidente, quando se pensa na lógica de administração, você tem que aproveitar a estrutura que já existe antes de buscar novas situações. Eu confesso a você, Alex, que embora não entenda absolutamente nada de engenharia, de projetos, eu fico impressionado com a estrutura, particularmente do CREC do Baeta Neves. Eu olho aquela situação, umas vigas grandes, uma obra imponente, que, ao meu ver, foi feita para durar. Eu não sei, sinceramente, qual administração foi feita. Acredito eu que foi a época do Tito, a primeira gestão dele. Mas, realmente, ele é uma obra para durar mesmo e é um espaço muito bonito. Bom, você daí de casa, fique ligado. No segundo bloco falaremos mais sobre os temas pontuais de São Bernardo, novidades, projetos novos do Alex Moignon. Fique ligado, nós vamos agora para um breve intervalo. Voltamos já, não saia daí. Galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de volta pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidentam, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo.
Voltamos com o segundo bloco do programa Politicação. Converso hoje com o vereador de São Bernardo pelo PSDB, Alex Moignon. Alex, 2018, ano eleitoral, situação majoritária, proporcional. Vários candidatos, eles até se colocam, personagens que surgem se colocando como pré-candidatos, alguns com chances reais, já outros apenas para marcar posição e ter o recall para 2020. O PSDB te chamou para conversar. Alex Moignon, conta pra gente os seus projetos para essa eleição, para essa corrida eleitoral. Vai pintar candidatura, não vai? Sérgio, realmente, acho que assim, a gente disputamos uma eleição há pouco tempo atrás, mas essa eleição agora que vai ocorrer no dia 7 de outubro é a principal eleição nossa. Primeiro, que você elege quem vai governar o seu país. É o piloto principal, o comandante principal de um país, que vai depender dele o que vai acontecer no cenário econômico, de segurança e tudo mais. Mas fora isso, o que é mais importante ainda é que nós vamos estar elegendo representantes, tanto o deputado estadual como o deputado federal, que vai poder ser realmente o representante de São Bernardo ou do ABC junto ao Estado e junto ao governo federal. Então é quem vai poder buscar recursos, buscar emendas, trazer investimentos para cá. Então são duas figuras extremamente importantes para a cidade. E assim, eu como membro do PSDB, como vereador do PSDB, óbvio que o nosso partido vai ter que lançar candidatos. O governo Orlando Morando, a qual eu faço parte do grupo Orlando Morando, vai lançar os candidatos, uma federal e uma estadual. E óbvio que, assim, até pela visibilidade, pelo tempo que nós ficamos na Secretaria de Esportes, eu reconheço isso, que o nosso grupo conseguiu fazer um trabalho muito bacana e que acabou virando um trampolim para alçar o nosso nome para uma possibilidade de candidatura. Mas eu sou muito humilde, eu faço parte de um grupo a qual o líder é o prefeito Orlando Morando, ao qual tem bons nomes lá, nunca escondemos isso. O vice-prefeito Marcelo Lima é um dos nomes, o presidente da Câmara, Peri Cartola, também é outro, o pastor Zezinho também é um dos prováveis pré-candidatos, tem o meu nome lá e o nome da esposa do prefeito também, da Carla Morando. Então, com certeza, dentro desses nomes, vai estar sendo indicado um deputado federal e um estadual. Mas o mais importante, o nome que for indicado é um nome que todo grupo vai trabalhar, é o nome que toda a máquina da prefeitura, do que faz parte do governo Orlando Morando, vai estar trabalhando, pensando para o bem de São Bernardo. Claro, buscar ali uma unidade, instrumentalizar o partido para unificação. Agora, se por um acaso, se o PSDB, dentro de um entendimento, na lógica de um entendimento, citar o seu nome, você como soldado do partido está à disposição. Sem sombra de dúvida, isso aí eu já deixei claro para o prefeito Orlando, que eu estava colocando meu nome à disposição para uma avaliação. Sendo o meu nome escolhido, com certeza, eu sou soldado desse grupo, soldado dessa bancada de vereadores que vai estar junto com nós, do prefeito, mas principalmente soldado da população de São Bernardo, porque nós vamos estar defendendo muito realmente a população de São Bernardo. E vamos aguardar, dia 28, domingo que vem é a convenção, então nos próximos dias aí vai estar tendo aí uma conversa com todo o grupo político para estar decidindo os nomes aqui em São Bernardo. Muito bem, Alex. Agora conta pra gente, qual que é a avaliação que você faz desses 1 ano e 7 meses de administração do Orlando Morando? Olha, nós temos que reconhecer, acho que a gente não tem que esconder. O ano passado foi um ano muito difícil, um ano que a população tem que entender, tem que ser sensível. Aqui não estamos, não é reclamando, fazendo crítica, mas constatando. Nós pegamos um momento econômico muito difícil, uma cidade que estava com mais de 200 milhões de dívida, e quando a gente fala dívida, que fique claro que não é a dívida para um investimento de uma obra, de um viaduto, não, é dívida, era 3 contas de energia elétrica que estava atrasado, era 170 milhões de fornecedores que forneceu o produto ou serviço que não tinha sido pago. Então, foi um ano de equacionar as dívidas. Chegamos no final de 2017, zerado. Eu tenho muita propriedade para falar sobre isso, Sérgio, até porque eu sou da Secretaria de Finanças, eu trabalho há 27 anos lá, então eu conheço bem a matéria. Então, a administração do prefeito Orlando equacionou todo essa pendência, essa dívida. Entramos no ano de 2018 já com um planejamento orçamentário próprio nosso, com propostas do plano de governo sendo implementadas, cumprindo os compromissos que foi firmado em campanha. Então, eu tenho certeza que o nosso governo começou basicamente há 7 meses. Foi 1 ano e 7 meses, mas há 7 meses começou o nosso governo, porque durante 1 ano foi sanear pendências do governo anterior. E eu tenho certeza que
tudo que foi se comprometido, tudo que o prefeito Orlando colocou no plano de governo, nas reuniões que foi feito lá de quando nós estamos montando a proposta nossa de governo, vai ser cumprida. Tanto que já está sendo. Todas as obras de São Bernardo já foram retomadas. Dentro do conteúdo programático está tudo... Com certeza, óbvio que tem coisa a fazer ainda, a gente tem que reconhecer isso. Acho que nem tudo está no tempo certo. A gente já queria que a saúde tivesse dado solução, que a educação já tivesse sido resolvido todos os problemas, mas muita coisa já foi saneada. Então, eu acredito que o governo está numa ascendente agora e não tenho dúvida que o governo Orlando Morando vai ser um dos melhores governos que São Bernardo já teve. Agora, equacionar é importante, pensar na lógica do contingenciamento da peça orçamentária é fundamental numa situação de dívida. Agora, a prefeitura ela busca alternativas no sentido de cooptação, de captação de novos investimentos para a cidade? Sem dúvida. Assim, São Bernardo é muito grande. Olha, quem trabalha no meio, que nem eu falei, eu trabalhei na área de finanças, a gente não imagina o tamanho que é a nossa cidade. A nossa cidade ela é maior até que alguns estados, não só em termos de orçamento, mas em termos de problemas também. Então, população maior até que algumas capitais, exatamente. Né? Então, qual que é a situação? Hoje, essa palavra está muito na moda, gestor. E você realmente tem que ser um gestor público. E o gestor público não é você entrar atrás da cadeira e ver o que está entrando de dinheiro e o que vai sair. Não. Você tem que ir atrás de boas parcerias. Hoje não existe você tocar a máquina pública sem iniciativa privada estar junto. Então você tem que buscar bons parceiros, você tem que saber explorar no bom sentido o que a máquina pública pode oferecer de melhor. Então isso é notório que nós já estamos fazendo muito bem feito. Posso até adiantar, dentro da Secretaria de Esportes, hoje a grande parte do nosso recurso gasto lá, investido lá, advém de parcerias privadas, de patrocínios, literalmente. Mas é na lógica da PPP, parceria público-privada? Não só a PPP. A PPP é muito específica, mais para obras, para serviços a serem prestados. No caso é patrocínio mesmo, patrocínio desde uma visibilidade da marca, ou até mesmo de um name rights de um espaço esportivo, que nós temos lá, a Arena Caixa estava falando agora, que a Caixa é patrocinadora de espaço. Então assim, você busca o parceiro ideal. As praças parques que nós estamos fazendo, que é um serviço, que é um programa de governo do prefeito Orlando, onde você remodela toda a praça, dá lá instrumentos esportivos, atividades para academia de lazer, academia ao ar livre, dá uma revitalização geral. Agora o interesse por esse assunto não veio do seu pai? Seu pai foi chefe de parques e jardins. Chefe de parques e jardins, exatamente. Então tá, acho que explicado essa. Mas aí, em regra, todas as praças parques, parceria público-privada. Por quê? Parceria privada. Por quê? A hora que você vai fazer o cercamento, é alguma entidade, alguma indústria, algum comércio que banca aquela cerca, que banca aquele instrumento. Então é uma parceria. Agora, você falou que a palavra da moda é gestor. Me lembro, evidentemente, de João Dória, né? O personagem, mais do que claro, que será o candidato ao Palácio dos Bandeirantes pelo PSDB. Será candidato ao governo do estado em 2018. E o Dória venceu a eleição no primeiro turno. Aliás, uma campanha brilhante, comandada ali pelo Júlio Semeghini. Percebeu qual que era o código social do paulistano na época, surfou a favor da onda e venceu. O Dória, ele é um entusiasta da menor intervenção do Estado na economia, não só lá em Brasília, mas também em outras situações. Há uma dicotomia, porque alguns personagens do PSDB, algumas lideranças tucanas, elas falam bastante dessas parcerias com a iniciativa privada. Já outros, especialmente os mais antigos, aqueles fundadores do partido, eles são favoráveis a uma menor intervenção da iniciativa privada na coisa pública. Como é que ele lidar internamente aí com essas diferenças de pensamento? Eu acho assim, olha, a política, é claro que está num processo de mudança. Eu acho que, primeiro, a rede social, facilidade de acesso à informação e tudo mais, propiciou que a população obtivesse melhores informações. E, automaticamente, essa palavra gestão entra aí. Então, se você só vamos buscar os políticos mais novos, eu sempre brinco isso, nós estamos trazendo a população para se empoderar
da atividade pública. Então ela faz parte da gestão pública, a população. E isso para mim é ser gestor. Então o Dória, que é o meu candidato, é quem eu vou trabalhar, é quem eu vou votar para governador, eu me espelho muito nele. Óbvio que ele é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que nem precisaria estar na política, por tudo que ele já tem em termos de patrimônio, mas está lá colocando à prova uma ideia que ele tem. Então eu acredito que isso é um novo modelo. E aquilo que te falei, aquela política, meu pai é político, eu posso falar com muita tranquilidade, então a gente até tem conflitos de ideias quando a gente está discutindo isso. Por quê? Porque é uma geração nova que está vindo. Eu acredito que eu faça parte dessa geração nova, com novas ideias, com um novo dinamismo, que se utiliza muito mais de uma rede digital, de uma informação mais ágil. Há campanhas de 16 anos atrás, como você demorava muito para atingir a população, era no panfleto mesmo, casa a casa. Agora com a mídia social você coloca a situação, já tem a contestação e interage. Exatamente, né? interage. É uma nova realidade. Você não pode fugir. Primeira coisa, acho que você não existe mais a possibilidade de você mentir para a população. Você tem que falar a verdade. Ela gostando ou não. Mesmo que ela não goste, você tem que falar a verdade. Senão você vai passar vergonha no momento seguinte. Não há mais espaço para venda de ilusão. Exatamente, Sérgio. Agora, Alex, essa situação, só insistir no tema de eventuais parcerias do poder público com a iniciativa privada, como desenvolver uma percepção no sentido da boa intenção da empresa? Porque muita empresa realmente ajuda por boa intenção, agora outras já estão, né, não, isso realmente, preparando maldade. Sem dúvida, vamos pensar, isso aí realmente é uma linha muito tênue. Tem como criar mecanismos para que se evite corrupção, aquela relação escusa que havia, enfim, na época do financiamento empresarial de campanha? Sim, não, sem dúvida. Eu acho que assim, mecanismos existem. Primeiro, você tem que ser muito transparente no que você vai fazer. Eu acho que não adianta você querer fazer uma parceria em quatro paredes. Você tem que externar isso, dar publicidade, ver se existem outros parceiros que têm interesse em participar desse projeto também, qual seja, ou de obras ou não. Então, assim, existe a possibilidade. Nós estamos lidando com um ser humano. Infelizmente, o ser humano é passível de errar de boa fé ou de má fé. Então, nós também estamos passíveis a isso. Óbvio que a gente pode ter pessoas no nosso grupo que possa estar se equivocando. Todo reino tem seu Judas. Exatamente, é isso aí. Então, mas a gente tem que se blindar. Nós temos que tentar fazer o mais possível, o mais certo possível em termos dessas parcerias. E, em regra, a grande parte são parcerias de boa fé. Eu falo com muita tranquilidade. Você sente o cheiro de quando não é de boa fé. Pois é, e o Dória acabou liderando esse movimento, essa onda, até porque ele é o presidente do LIDE, do Fórum de Comandatuba, já tem ali todo um traquejo comercial que abre espaço para essas novas relações. Agora, assim, analisando o quadro político para 18, Dória, ele lidera, enfim, as pesquisas dos pré-candidatos ainda, temos que chamar de pré-candidato, senão o Denis ele vai ficar bravo ali. Os pré-candidatos, o Dória aparece à frente, logo atrás vem o Paulo Scaff, do MDB, depois o atual governador Márcio França e Luiz Marinho. Como que você analisa essa conjuntura? É natural? Ainda é muito cedo para fazer qualquer projeção? O que você avalia dessas pesquisas? Eu acho assim, nós temos que reconhecer primeiro, o Dória teve pouco tempo, não era o projeto dele ser candidato a governador lá atrás, mas ele teve pouco tempo e mostrou por que veio. E foi o que você comentou também aqui. Quer queira ou quer não, o PSDB ele está muito bem estruturado a nível São Paulo. Nós temos grandes prefeituras que estão na gestão do PSDB, nós temos bons políticos que estão dentro do PSDB, e tudo isso caminha, eu acredito que para uma eleição, uma consolidação da eleição do nosso Dória, do nosso pré-candidato a governador. Agora eu te digo uma coisa, se ele não levantar o caneco, não vencer, vai estar em maus lençóis, porque não pode voltar para a prefeitura, né? Não, já renunciou. O Dória já não é mais prefeito. O nosso prefeito de São Paulo é o Bruno Covas, também neto do saudoso Mário Covas. É uma situação bem parecida com a que houve em 2005. Né? O José Serra ele foi eleito prefeito de São Paulo, foi até em cartório, né? Registrou em cartório que ficaria os 4 anos frente à prefeitura e passou 2 anos. Ele disputou o governo do estado. E aí ele disse o seguinte: às vezes o compromisso chama a gente, tal, e foi. Sérgio, eu ia falar isso. E será que o Dória ele não foi com muita sede ao pote, talvez? Mas Sérgio, eu falo assim, olha, é uma coisa muito menor da minha pessoa. Vamos fazer um paralelo. Eu fui eleito vereador há 17 meses atrás.
nunca passou pela minha cabeça, até um ano atrás, eu ser candidato eventualmente a deputado. Você começa a fazer um trabalho, você começa a desenvolver uma boa atividade, as pessoas começam a gostar, automaticamente seu nome se torna um expoente. Então é o que aconteceu com o Dória, é o que aconteceu com o Serra lá atrás, entendeu? Existe um destaque, então acaba sendo alçado. Às vezes a sua vontade acaba sendo suprimida pela vontade coletiva. Então eu posso falar isso, realmente o Dória, num primeiro momento, ele nunca falou que era candidato. Eu falo com muita tranquilidade que foi um movimento de políticos a qual eu participei. O Orlando nosso prefeito Orlando foi uma das lideranças que levantou essa bandeira e convenceu ao Dória que ele seria o melhor candidato para nós no estado de São Paulo. E ele reúne uma base social forte, né? Tem todo um arranjo coletivo, o Orlando morando aqui em São Bernardo, o Paulo Serra em Santo André. Exatamente, o Furlan lá em Barueri, o prefeito de Ribeirão Preto, me fugiu o nome agora, então foi uma articulação de prefeitos. Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Duarte Nogueira, exatamente. Então foi uma articulação dos prefeitos que levaram o nome do Dória. E aí eu vou aproveitar até o gancho, porque nós estamos falando do Dória, que eu acho que é uma eleição que depende muito do nosso trabalho. Mas o pessoal não está acreditando numa eleição do Alckmin. Eu acredito muito que o Alckmin vai ser o nosso presidente. Por qual motivo? Ele é o mais preparado. Eu peço para quem for realmente escolher o candidato, faz uma reflexão. Vamos colocar um aventureiro lá? Você vai falar, não vou colocar um não político. A partir do momento que você está eleito, ele vira político. Não existe isso. Então, o Alckmin já tem uma experiência comprovada, 3 vezes governador, prefeito, deputado. Mas não decola, não chega nos 2 dígitos ainda. Então, mas eu acho que a hora que iniciar o horário de TV, hoje para governo, para presidência, o horário de TV vai fazer muita diferença. Então, a gente está acreditando muito nessa mudança. Falaremos mais sobre isso no terceiro bloco. Você daí de casa, o papo está muito bom. Não saia daí que no terceiro bloco teremos mais Alex Monhon. Aê, galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de volta pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidenta, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e governo do estado de São Paulo. Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Politicação. Alex Monhon, conta pra gente, se eventualmente você for candidato a deputado estadual e for eleito, o suplente vai dar conta? Vamos lá, hoje eu sou pré-candidato, eu me coloquei meu nome à disposição, né? Dia 28 nós vamos estar sabendo quem realmente são os candidatos. Não tenho dúvida, eu acho que o quadro do nosso partido, o quadro do PSDB é um quadro muito bom. Em São Bernardo nós elegemos 6 vereadores novos estão lá, e o nosso suplente, o primeiro suplente nosso é o Ari de Oliveira, é um vereador que já tem muita experiência, que já está, na verdade, ele está lá como suplente, né, e iria assumir como titular. E na sequência dele viria o Samuel Alves, que é um vereador focado ao esporte. Então já teve experiência, também ficou alguns meses lá na Câmara também. Então eu não tenho dúvida que eventualmente nós fomos candidato e eventualmente sendo eleito, nós não vamos ter perda nenhuma, nós vamos continuar tendo ainda vereadores muito bom lá na Câmara. Agora sim, você imagina, com base nos ruídos, a gente nota hoje, por exemplo, os desdobramentos da Lava Jato, acabou, de uma certa forma, pegando forte na imagem de alguns partidos, o caso do PT, do próprio PMDB. O PSDB também não ficou imune. Teve a situação do Aécio Neves, aqui em São Bernardo do Campo, o episódio do Mário Henrique de Abreu, que supostamente estaria envolvido com suposta prevaricação, e outras situações também, como o escândalo da merenda. Você imagina que o PSDB perde um pouco do capital político por conta dessas situações? Eu acho assim, se a gente falar que nós estamos imunes, nós não estamos. Eu acho que realmente os casos que houve aqui em São Bernardo cria prejuízo, sim.
Mas a parte boa que nós podemos enxergar é o seguinte, que não foi nada institucional. Então não é que houve do governo, Orlando. Houve casos pontuais, infelizmente nós lidamos com ser humanos é factível a erros, e o mais importante, o que está claro para nosso grupo é assim, se não estamos julgando ninguém, acho que a justiça está lá para julgar quem está certo e quem está errado, do PSDB, do PT, de qualquer partido que seja, mas quem é culpado, que pague, quem fez errado, vai e cumpra o seu dever junto à justiça, tá? E nós, até como vereador, cabe a nós fazer o quê? A fiscalizar isso, independente do partido. Recentemente, coisa de 3, 4 semanas atrás, eu levantei uma questão técnica, não foi política, da Câmara sobre as contas de 2015 do ex-prefeito Marinho, por conta que o Tribunal de Contas tinha dado um parecer favorável, mas analisando toda a documentação, nós constatamos sérias irregularidades que até na sequência acabou sendo matéria, que nem você falou, da própria Lava Jato, que saiu em meios de comunicação, que foi feita a denúncia, e isso nós observamos até antes do processo. Então acho que o papel do vereador é esse, independente do partido. Eu falo que partido está lá, mas o caráter do ser humano, não importa qual é a sigla que ele está vestindo por trás. Então a gente tem certeza que a gente vai continuar trabalhando firme, o PSDB firme, para manter nossa cidade no nível que ela merece. Agora, de fato, os interesses partidários não podem sobrepor os interesses da sociedade. Assim como o PT, que é o segundo maior partido do Brasil, o PSDB fala muito em restabelecer a verdade, que supostamente foi perseguido, enfim, as denúncias tiveram algum tipo de motivação política. Você imagina que essas situações que envolveram o seu partido, elas se deram em alguma medida por conta de denúncias de motivação política enviesada, ou de fato alguns personagens erraram mesmo? Eu acredito que a política, infelizmente, acaba prevalecendo, tá? Denúncias políticas, mas não tenho dúvida que deve ter situações que foram erradas mesmo. E aquilo que eu comentei, houve o erro, está sendo apurado, está sendo inquérito, existe a Polícia Federal, existe o Ministério Público fazendo esses levantamentos e sendo apurado qualquer fato ilegal cometido por um agente público ou por um político com mandato, tem que ser penalizado, não importa o partido. Eu brinco, eu lembro até de uma charge que saiu, eu não tenho bandido de estimação. Bandido, tem que estar preso. Nós estamos aqui para fazer nosso papel. E eu acho que a nova geração política, não só de São Bernardo, mas a nova geração política do Brasil, está com essa mentalidade. Está com a mentalidade de virar a página. Olha, precisamos respirar. Senão também, gente, onde que nós vamos chegar com o nosso Brasil? Precisa ter essa mudança. Se fala muito de renovação política, tivemos o exemplo disso na Câmara, né? A mudança de quadros políticos em 2016. Quando ainda na campanha, no segundo turno, o Orlando Morando, ao ser questionado por alguns jornalistas da região sobre o critério que ele utilizaria na nomeação das pastas, ele disse que seria uma combinação de quadros técnicos com indicações políticas. A gente notou que você, por exemplo, era um quadro técnico ali na situação dos esportes. Você imagina que a velha política, que ainda tinha aquelas amarrações, o fisiologismo, a política em troca de favores, está arrefecendo? Está diminuindo? Existe hoje uma consciência maior? Sem dúvida, Sérgio, sem dúvida. Isso está ocorrendo, sim. Eu acho que a gente não pode negar, gente. A política, o próprio Natal, é feita a política, você tem que saber fazer também os seus acordos, mas tudo tem os limites. E o prefeito Orlando soube avalizar muito bem isso, que nem foi falado. No meu caso, foi um caso extremamente tranquilo, que existia uma situação política, mas existia uma questão técnica também por trás. Como que é a sua relação com ele, com o Orlando? Me dá muito bem. Eu tenho contato com o Orlando desde a eleição que nós perdemos para o Marinho em 2008, então naquela eleição eu já trabalhei por Orlando, fomos para a urna, meu pai naquela eleição foi eleito vereador, então eu tenho um vínculo muito grande com o Orlando. E assim, falando um pouquinho, que a gente falou do momento político, eu acho que a população, Sérgio, cansou daquela, que nem eu falei, do político antigo. Não existe mais aquele político de tapinho nas costas, não, que eu vou ver. A população não quer o político morno. Eu acho que é assim, o político tem que ter a posição. Eu tenho minha posição, não quer dizer que a minha verdade é a verdade universal, mas eu tenho minha posição, eu vou defender aquilo que eu acredito. E eu estou vendo que o eleitor, ele quer isso. Ele quer o político que tome posição, ele não quer o político que fique em cima do muro, esperando o que vai acontecer, ou está tudo bom, ou vou aguardar para ver qual o caminho que eu tenho que seguir. Não, tome a posição. Pelo menos com isso aconteceu comigo, eu acho que eu colhi frutos na minha eleição de 2016 por conta disso. Eu vejo assim, em 2012 eu fui candidato,
Naquele momento, reconhecidamente, o PT estava num momento muito bom, o Lula num momento muito bom do governo dele, o Luiz Marinho colhendo os frutos aqui em São Bernardo desse momento, e mesmo assim eu fui defender ideologicamente uma posição contrária àquele governo naquela época. Defendi, não fui eleito, por pouco, mas não fui eleito. Em 2016, eu colhi aqueles frutos, porque muitas das pessoas que em 2012 não ajudaram a gente, ou que não trabalhou para nós, vieram nos procurar, porque sabia que eu já tinha uma posição definida, qual que seria meu papel político. Agora, se eventualmente você fosse eleito em 2012, até por uma razão de incompatibilidade ideológica sua com o Partido dos Trabalhadores, você seria oposição, né? Agora, na situação, é evidente que é mais confortável, uma situação em que você faz parte da base governista. Falando dessa situação, dessa nova conjuntura, de posicionamento, o prefeito Orlando Morando, será que ele não confunde posicionamento com esse exagero de publicidade? Porque é voz corrente na cidade que ele eleva a potência máxima os feitos da gestão, obras retomadas e tudo mais. Tem gente que brinca, gente que não conhece São Bernardo chega, poxa, bem-vindo a obras retomadas, né? E não a São Bernardo, diante desse exagero que existe de publicidade. Você acha que é razoável, está na medida certa, ou é uma situação de aproveitar o orçamento da comunicação mesmo? Não, então, a primeira coisa é assim, Sérgio, realmente, se em 2012 eu tivesse sido eleito, naquele momento seria oposição, mas o que eu falo, eu seria oposição ideológica ao governo. Eu nunca poderia ser oposição à população de São Bernardo. Então, mesmo tendo um governo, tendo um prefeito que eu seria oposição, os bons projetos que eu entendesse que seriam projetos importantes para São Bernardo, eu não teria a menor vergonha em votar favorável. Então, assim, eu me dou o direito de ter minha linha política, de ter meu pensamento político. Então, fazer oposição a um governo é uma coisa, fazer oposição à população de São Bernardo, em hipótese nenhuma. Em relação ao que está fomentando o governo, o que eu vejo é o seguinte: infelizmente, nós pegamos cidades muito menores que São Bernardo, cidades do interior de São Paulo, que têm redes de retransmissão de TV, rádios que chegam à população. Uma cidade como a nossa, com quase 1 milhão de habitantes, nós não temos meios de comunicação para estar levando à população o que está sendo feito. E aí é aquela história da galinha e do pato, né? O pato coloca um ovo, a pata coloca um ovo muito maior e não fala nada. A galinha coloca um ovo pequenininho e cacareja para falar o que está acontecendo. Então, se nós que estamos fazendo o governo não falar a parte boa que está acontecendo do governo também, as mudanças que estão sendo feitas, as obras, todas as obras, sem exceção, todas as obras de São Bernardo estavam paradas em 2017. E agora praticamente todas foram retomadas. E está dando publicidade a isso. Então eu entendo, eu respeito algumas opiniões, mas também nós temos que estar dando transparência, até para ser questionado. Até para eventualmente isso. Falar assim, por que está falando que tal coisa está sendo feita, ou não está, ou atrasou? Na ponta da língua para responder. Exatamente. Essa história do político pata e galinha, né? Eu aprendi com o Chico Santa Rita. Ele foi meu professor na USP, ele foi o gestor de marketing da campanha do Fernando Collor de Mello, em 89. Aliás, curiosamente, eu tive aula com os dois. O Paulo de Tarso, que coordenou a campanha do Lula, e o Chico Santa Rita. Foi uma coincidência, assim, então era legal trocar experiência. Eles falavam sobre essa situação do marketing eleitoral, marketing político e tudo mais. Bom, falando aqui dos temas pontuais da cidade, você é vereador, em início de mandato ainda. O papel do vereador, pouca gente sabe, mas é fiscalizar o executivo, né? Fiscalizar o executivo, além de propor emenda, moção, projeto de lei e tudo mais. A experiência em Minas Gerais tem sido agradável? Como é que é o contato com a sua base? Então eu acho que para mim acabou ficando fácil. Por quê? Primeiro que eu já tinha uma experiência por conta do meu pai. Então meu pai era vereador, acompanhei ele durante muito tempo, já sabia como funcionava então a parte do vereador na Câmara Municipal. E se tornou mais fácil ainda por essa questão profissional minha. Esses 27 anos de prefeitura, eu trabalhei quase 8 anos na parte de controladoria da prefeitura. Então, eu já exerci o papel de fiscalização sobre a prefeitura de forma interna. Então, eu levei essa experiência minha para dentro da Câmara Municipal e eu tenho certeza que eu tenho me saído muito bem. Nunca vou fugir de um embate. Sempre quando eu for chamado por uma população, por uma região, por algum público específico, vou estar indo lá para responder de forma técnica o sim ou o não.
Porque, gente, é aquilo que eu falei, você falar o sim é gostoso, é fácil. O problema é você falar o não, mas explicar para a pessoa o porquê do não também. E muitas vezes o não também é uma resposta. E às vezes a população, que existe hoje uma crise de representatividade, joga na vala comum os políticos, né? Fala, vocês são todos iguais, tá? Você deve estar acostumado com isso, né? Então é importante ter esse diálogo, né? Não, sem dúvida, isso aí a gente já realmente faz parte, mas é compreensível. A gente tem que estar também compreensível que a população está cansada de tudo que está acontecendo. Você liga a TV, corrupção que aparece toda hora, é político toda hora, e foi o que você falou. A população vai generalizar isso, então nós temos que respeitar esse sentimento. Mas temos que ter a paciência também de estar conversando e mostrando que, independente de a população estar feliz ou não, dia 7 vai ter uma eleição. Se aqueles que estão infelizes, aquele cidadão do bem não for votar, não for escolher um candidato, ou votar em branco, ou votar em nulo, com certeza alguém vai ter eleito. Com certeza. E grande chance pode ser que aquele que não preste vai ter eleito. Então é melhor, faz uma pesquisa, vai levantar com calma, tenta não agir com o estômago, tenta agir com o raciocínio. Exato, com a consciência, com o cérebro, né? É importante. Agora, para finalizar, você citou dessa situação que você há 27 anos é funcionário de carreira, concursado da Prefeitura de São Bernardo do Campo, numa situação de corrida eleitoral proporcional, é recorrente observar aquela imagem setorial. Por exemplo, o Peri Cartola foi o personagem ligado à causa animal. Você cogitou, inclusive, a possibilidade de se lançar sendo ali, em 2012, talvez o candidato, enfim, que representasse os servidores públicos. Quando existe essa situação de representar uma determinada parcela da sociedade, será que o vereador não fica restrito àquele meio? Ou seja, ele acaba não legislando para a coletividade e só para aquela área? Não fica. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não se policiar, ocorre isso mesmo. Então é assim, eu coloco como prioridade levantar essa bandeira. Porque primeiro, eu assumi esse compromisso lá atrás. Então eu tenho obrigação, eu tenho gratidão por aqueles que me ajudaram. Mas fora isso, eu tenho que fazer meu papel da coletividade. Então eu sempre, não tem um único dia, Sérgio, que eu não estou na rua fazendo visitas. Ou visitando realmente um próprio esportivo, ou visitando uma casa, ou indo ver. Eu fiquei feliz dia desse, eu estava lá no Jardim das Orquídeas, e por uma falha, acontece, uma falha de administração, um pedacinho de rua lá de 50 metros não ia ser asfaltado, sendo que estava sendo feita uma revitalização. Eu liguei na hora para o nosso prefeito, para o vice-prefeito, expliquei a situação e ele já consertou. Então esse é o papel do vereador, estar próximo à população. Muito bem, Alex Monhon, muito obrigado. Queria saber as suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, conhecendo aqui o programa. Muito sucesso para o programa, que está há pouco tempo, né? Obrigado. 2 meses, né? 2 meses. Então, muito sucesso. Não tenho dúvida, espero poder estar voltando aqui. Ontem, 2 meses. 2 meses? Bacana. Espero estar podendo voltar aqui em breve também, com novas situações, com novos fatos. E assim, me coloco à disposição da população de São Bernardo, de vocês aqui também. Tenho certeza que esse processo de mudança política que está passando pelo Brasil, vocês estão fazendo parte dele a partir de agora também. Muito bem, esse é Alex Monhon, muito obrigado por atender o nosso convite. Você daí de casa, fique ligado que semana que vem temos um novo compromisso aqui no programa Politicação. Uma boa noite e até semana que vem.